Pedro, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Sinara, Adri, Renato, tudo bem? Tudo bom? E aí, Pedro? Final de ano chegando. Acho que nosso último encontro. Acabou, hein? Você não foi na festa do Prerrogativas? Não fui, eu tinha um outro compromisso, acabei não podendo ir. E já tinha um compromisso marcado, não tive como. Tentei adiar, tal, mas não teve jeito. Legal. Muito bem, Dri. Eu queria começar falando sobre o PL da dosimetria, Pedro. A gente não se falou antes, desde que ele foi aprovado na Câmara e depois no Senado, e agora o presidente Lula tem dito que vai vetar. Qual que é a sua avaliação, Deve ser vetado isso? Deve ser vetado por inconstitucionalidade, inclusive, por conveniência, que ele pode vetar por conveniência, mas ao mesmo tempo ele pode dar dois fundamentos, também vetar por inconstitucionalidade, porque, a meu ver, existem aí fundamentos para se questionar a constitucionalidade, por desvio de poder, ofensa à independência dos poderes, porque o que você verifica na fundamentação dessa decisão, e essa veja, é uma lei que, apesar dela ter um efeito genérico, né, uma disposição no escrito que atinge a sociedade indeterminadamente, a realidade é que ela é feita para um determinado evento. A intenção material da lei é beneficiar um determinado evento, que são essa ação dessa organização criminosa golpista. Beneficiar essa organização. Então, com essa característica, eu tenho um livro escrito no começo da década de 90 sobre isso, chama Desvio de Poder na Função Legislativa. Com essa característica, é possível você investigar as razões e finalidades da lei, os motivos e as finalidades. Né? Então, sendo assim, vamos dizer assim, os motivos que ensejaram a produção da lei foi, de fato, a tentativa de substituir o judiciário no seu papel de aplicar a Constituição e as leis, né? Não foi a tentativa de poder reorganizar as sanções, amenizar, porque acha que há exagero. Essa não foi a razão real. A razão real foi, e isso está nos discursos, inclusive do próprio presidente da Câmara, vamos dizer, rever as decisões do Supremo achando que elas são injustas. Então, no plano de constitucionalidade é isso, há um desvio de poder que enseja inconstitucionalidade e há uma ofensa à independência dos poderes, que o Legislativo está querendo aí invadir a competência do Judiciário. No plano de mérito, o mérito é ridículo. Falar que a tentativa de golpe de Estado no Brasil, a pena é muito grave, não é verdade. Países como Inglaterra, Canadá, França, até os argentinos, em algumas situações, você pode chegar à prisão perpétua. Né? Aqui no Brasil, o professor Davi Tangerino, outro dia, deu uma entrevista aí na televisão muito boa, onde ele mostra no plano interno. Se um sujeito vai com um canivete e rouba um celular, ele tem uma pena mais grave que tentativa de golpe de Estado. Se ele rouba o celular dentro de um carro, quebrando o vidro, quebrou o vidro do carro e pegou o celular, é uma pena mais grave do que a pena atribuída à tentativa de golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado é algo muito mais grave do que essas condutas que nós estamos falando aqui, né? Que furtar ou roubar um celular. Né? Então, realmente, tanto no plano de direito comparado quanto no plano interno, não se fundamenta, não tem nenhum fundamento falar que as penas da tentativa de golpe no Brasil são brandas. Não são, na realidade. Perdão, são penas assim, exageradas, de jeito nenhum. No mundo anglo-saxão existem os crimes de revolta e sedição com penas de 20 anos, aqui é 12. Quer dizer, então, o Brasil, na realidade, tem uma das sanções penais por atentados contra a democracia mais leves que tem no mundo. Então, não é verdade isso no plano internacional e não é verdade no plano interno também. Crimes muito mais leves, só que são praticados por pobres, em geral. Né? Mas crimes muito mais leves do que a tentativa de golpe têm pena mais grave. Então, eu acho que realmente, também no mérito, a fundamentação não tem sentido. Foi aprovada por conta de um arranjo aí, né? Agora, qual a extensão desse arranjo, nós vamos ver aí, né? Sim. A gente não sabe direito ainda. Ô Pedro, eu queria falar um pouco sobre o apartamento de Sóstenes. Você, como advogado, vendo a coletiva que ele deu, a explicação a quente,
estratégia que ele montou de defesa? O que você diz disso? Assim, a meu ver, como jornalista, como, digamos, alguém que já trabalhou com gerenciamento de crise em alguns episódios, eu achei isso tudo uma tragédia. Eu queria saber do ponto de vista jurídico. Olha, o argumento de que ele recebeu como paga por um apartamento é o que eu vi na mídia. O que você viu também, Renato? Foi isso. Veja, acontece, às vezes, não é comum, às vezes pessoas compram apartamentos em especial de menor valor em dinheiro vivo. Isso não é algo, nem é ilegal, nem é algo que desocorre. Já tive clientes que fizeram isso, etc. Mas o normal é o quê? Primeiro, você tem que verificar se o dinheiro que paga teu imóvel, dinheiro de boa procedência, que isso é dever jurídico seu. Então, a primeira orientação que o advogado dá, peça a declaração de renda do sujeito, para ver se ele declara que ele possui aquela quantidade de dinheiro. E se ele tem uma atividade que justifica isso. Né? O sujeito tem alguma atividade qualquer que recebe grande quantidade de dinheiro, é pastor, não sei, qualquer aí que... Né? Então, você faz essas verificações. Se o sujeito tem essas características todas, você declara no imposto de renda e pega o dinheiro, faz uma pequena declaração no banco, para o Banco Central, dizendo que é relativa a venda do imóvel tal, e deposita o dinheiro no banco. E é o que todo mundo faz. Pelo menos uma parte do dinheiro. Né? Mas você declara, quando você vai depositar, ele vai ter que demonstrar toda essa relação. Qual apartamento, a escritura, que declarou e depositou pelo menos uma parte do dinheiro, declarando para o Banco Central o fato de que foi com a venda do apartamento. Se ele não fez nada disso, é desculpa, né, defesa? Né? Objetivamente falando, né? Eu acho que ele vai ficar ruim na situação aí. Porque se ele, em 2022, na declaração dele ao TSE, ele dizia que tinha menos de R$5.000, de onde é que apareceu esse bem? Né? De uma hora para outra apareceu um bem. No mínimo, o deputado Sóstenes está ganhando dinheiro sendo político, certo? Eu acho que, na realidade, o que é o objetivo, ele vai ter dificuldade, porque ele vai ter que demonstrar qual apartamento que era, a origem do dinheiro para comprar esse apartamento. Isso. Né? Segundo, quando Sinara, como tem uma lei rígida no Brasil hoje em dia de lavagem de dinheiro, não tem problema. Se você quiser amanhã vender seu apartamento e receber em dinheiro, não tem problema. Só que você daí tem que pedir para o cara que vai te comprar qual a origem do dinheiro dele, do que vai te pagar. Então, você pega a declaração de renda do sujeito. Tem gente que tem justificação, tem gente que tem... Eu já vi, tem cliente meu que tem um dinheirão em casa. Não vou falar que é, porque senão eu vou roubar. Mas ele tem um dinheirão em casa, num cofre e tal, porque ele tem lá características do negócio dele que implicam em ter que movimentar grande quantidade de dinheiro em nota mesmo. Né? Então, isso pode ocorrer. É raro, mas pode ocorrer. Mas você tem que verificar. E quando você faz a aquisição normal de qualquer pessoa, pelo menos uma parte daquele dinheiro ser depositado no banco. E quando você deposita, você declara lá, relativo à venda do imóvel tal. Né? Ele vai ter que demonstrar tudo isso. Se ele não demonstrar, ele tá numa situação ruim. Porque por isso que eu te perguntei. Dinheiro não cai de água. Exatamente por isso que eu te perguntei, sabe, Pedro? Porque eu fico imaginando agora o que vai ter que ser feito com o advogado. Porque se ele disse isso, ele tem que ter as provas. Se ele não tiver as provas para se defender na justiça de que esse dinheiro entrou licitamente, a condição jurídica dele fica muito enfraquecida, né, Pedro? Ou ele vai ter que inventar uma nova defesa. Na realidade, praticamente, eu não quero aqui falar, porque tudo depende de debate, na questão do direito, você tem que primeiro esperar o processo. Eu vou tentar ser ameno, assim, há um forte indício de lavagem de dinheiro aí, pelo menos. Um forte indício, né? Assim, pelo menos. Se não tiver indício de outros crimes contra o Estado, corrupção, etc. Tal. Mas, assim, tráfico de influência, sei lá o quê, mas pelo menos um forte indício de lavagem de dinheiro há. Né? Agora, óbvio que ele pode ter essa documentação toda que eu falei aqui, e é normal, vai lá, demonstra. Não tem, porque tem, inclusive, o Estado tem que devolver o dinheiro para ele, inclusive, se ele demonstrar a licitude. Né? Ele vai lá, demonstra que declarou o dinheiro
declarou a venda do imóvel e a propriedade do dinheiro na declaração de renda, que ele tomou as medidas de cautela em relação a quem comprou o imóvel, obviamente apresenta a escritura do imóvel, e ele não ter depositado no banco, ele disse que esqueceu, que tinha vendido há uma semana. 2 semanas, ele falou isso. Isso que me... Isso, vai ter que mostrar do imóvel, qual imóvel que é, tem que ter passado a escritura e declarado que recebeu em dinheiro aquela quantia. Vamos ver, né, se ele vai conseguir isso aí. Se ele tiver toda essa papelada, não há o que fazer, ele atuou de forma lícita. Né? Agora, Pedro, se ele não entrar com pedido da devolução do dinheiro por parte do Estado, esse caso morre ou ainda a investigação continua? Não, tem que investigar, porque é um agente público. A investigação tem que ocorrer, porque pode... Há uma... Quando você encontra um agente público com grande quantidade, se fosse um particular, não, mas se for um agente público com grande quantidade de dinheiro, 400 mil não é talvez uma imensa quantidade, mas é uma boa quantidade de dinheiro. Né? Ele alegando que vendeu o imóvel, você tem que verificar. O agente público tem dever de mostrar a origem do seu patrimônio, não é direito, é dever, né? Dele demonstrar de onde vem seu patrimônio. Né? Então, eu acho que ele pode ter problema aí sim, viu, Renato? A investigação vai ter que haver. Muito bem, Sinara. Você quer... Pedro, eu queria só voltando um pouquinho à história da dosimetria, que você falou que é inconstitucional, né? O que me preocupa naquele PL, né, que o Lula vetará, mas que podem derrubar o veto, né? É que ele torna o golpe de Estado um crime menor, né? Ele coloca o golpe de Estado como, né, a pessoa que tentar cometer um golpe de Estado, ela tem a progressão de pena melhor do que outros criminosos. É como se criasse uma casta de privilegiados, de criminosos privilegiados. É muito perigoso esse PL, né? Ainda tem, pelo que eu soube, uns jabutis nele, viu, Sinara? De beneficiar a organização criminosa, etc. E tal. Esse PL é um desastre, né? Ele é um desastre para o país. Né? E acho que eu posso entender que tenha se feito um acordo procedimental, como se falou, para poder agilizar, porque iria perder de qualquer modo, e se pretendia obter uma vantagem na aprovação de um projeto do governo, mas eu acho que não se deveria ter feito isso. Eu não sou especialista em política, não atuo em Brasília. Pode ser que eu esteja enganado nisso que eu estou falando, tem que falar claramente. Mas a minha impressão como cidadão é que, no plano simbólico, é uma questão muito importante, né? Não deveria... Se for para ser derrotado, deixa ser derrotado. Nós, progressistas, não temos que se envolver com isso no sentido de colaborar para que seja aprovado, por maior que seja a vantagem que a gente leve por isso. Porque a questão simbólica é muito relevante, me parece. Né? A extrema-direita cresceu com questões simbólicas do campo deles. Narrativas. Narrativas, como eu falava. Só assim, hoje em dia tem muita coisa de internet, tudo. Sempre teve elemento simbólico na política, política é afeto, né? Mas ultimamente está muito intenso isso, por causa dos meios de comunicação, da situação conjuntural, né? Então, eu acho que, não sei, eu acho que a gente deveria se conter nesse pragmatismo tóxico aí, que acaba ferrando a gente no pragmático depois, né? Porque nós vamos ter eleição dura ano que vem, e não adianta só contar com apoio ao voto das nossas bases. Nós precisamos dessas bases ativas, com energia, indo para cima, né? Porque a última edição, a diferença foi nisso aqui. Se você tem uma base sem energia, você perde por isso aqui, né? Então, eu acho que... E desanima, né? Então, assim, eu acho que podemos perder, faz parte, né, no jogo parlamentar, mas nós não devemos colaborar em nada para que isso aí seja nem procedimental, nem não procedimental, em nada para isso ser aprovado. O Lula está correto, tem que vetar esse projeto. Eu só sugeriria, fosse por duplo fundamento, por mérito, por causa disso que você falou, né? Mentira de que a pena tentativa de golpe é branda, e segundo, por inconstitucionalidade mesmo, já para ensejar eventual debate no Supremo, que eu acho que tem que haver sobre isso. O que se fala na mídia, muito em tom de futrica, é que já teria um acordo com o STF, falaram isso lá no Congresso. Eu acho muito estranho isso, o STF não é feito para ter esse tipo de acordo, é um órgão de justiça, né? Mas vamos ver.
E, o Pedro, e esse código de conduta para a corte que o Fachin tem defendido, você defende um código de conduta também? Tem muito debate no Brasil que eu acho meio vazio. É comum no mundo isso, hoje em dia. Os Estados Unidos aprovou em 2023 o Código de Conduta da Suprema Corte, a Alemanha tem faz tempo, tem vários países que têm. É normal você ter um código de conduta feito pelos próprios ministros, não é imposto a eles por nenhum outro poder. É autolimitação. Eles estabelecem um código de conduta para poder uniformizar o comportamento dos ministros da corte em questões sensíveis no plano da moralidade, no plano da independência e imparcialidade da corte, né? Que dizem, o Código de Conduta diz respeito a condutas cotidianas. Eu posso aceitar um convite para ir para determinado tipo de evento? Né? Por exemplo, eu não costumo ver ministro do STF em encontro de sindicatos. Vocês costumam ver, não? Não. Pois é. Né? Empresário é toda a mão, inclusive no exterior, às vezes com tudo pago. Isso é ruim. Não tem o que falar, é ruim. Né? Porque parece que só tem diálogo com o setor da sociedade. Né? Se é para ter diálogo, eu não sei nem se STF é para ter diálogo, mas se é para ter diálogo, é com todo mundo, pelo menos. Né? Então, assim, se quer continuar indo para esses eventos, tal, então faz algo mais equânime. Para cada evento que for bancado por empresário, tem que ir para um sindicato ou de movimento social. Vai para o MST, vai para o... Entendeu? Agora, eu acho que se fosse um ministro no encontro dos sindicatos dos bancários, teve agora da CUT, né? Ou no MST, alguma coisa, ia ser um escândalo. Né? Agora, o cara vai para encontro de banqueiro e tudo bem, aí é legal, a mídia que acha bonito, é uma coisa assim. Eu acho boa a ideia de um código de conduta. Não, óbvio que não pode ser tocado com moralismo, né? Esse moralismo é sempre negativo. Ministros do Supremo vão para eventos acadêmicos, vão para eventos de diálogo com setores da sociedade, né? Isso é normal e acho que faz parte. Agora, eles dão aula, lecionam, têm atividades para complementar a sua renda, tudo isso eu acho possível, desde que seja transparente, não põe em dúvida a imparcialidade, né? Não implique numa certa isonomia entre os setores sociais, uma certa igualdade entre os setores sociais. Né? E por isso é que eu acho que o Código de Conduta é bom para regular. Né? Sim. Tem uma, não sei se vocês têm uma pergunta, mas tem uma do chat que a gente falou sobre o Ramagem, e aí tem que ele vai dar cursos online para sobreviver foragido lá nos Estados Unidos. E aí o Marcos pergunta, professor, o Ramagem foragido pode dar curso pago no Brasil? Essa é uma questão, né? Porque é uma questão aí da regulação dessas redes sociais. Né? O sujeito dá o curso lá nos Estados Unidos, mas dá em português. Quem compra aqui no Brasil, né? Por que um americano vai comprar um curso em português? Então, é evidente que ele se volta ao público brasileiro. Né? Então, essa é uma questão que tem que verificar. Eu acho que é possível que saia alguma ordem da justiça impedindo a divulgação do curso dele no Brasil. E acho possível e acho desejável. Pedro, como é que você está vendo aí a indicação do Messias? Você está achando que vai dar ruim? Não, o Messias é um excelente candidato. Ele tem toda a qualificação jurídica. A gente tem que entender isso. Às vezes isso não acontece com o ministro Supremo. Tem ministro que vai para lá, às vezes, que não tem qualificação adequada. O Messias é formado pela Federal de Pernambuco, com doutorado pelo UNB, foi escolhido por concurso como advogado público, fez carreira, foi o melhor AGU que eu vi em 40 anos. Eu não estou aqui sendo nenhuma forma... Inclusive, comparo com os outros de governos do PT. Foi o melhor AGU que eu vi. Tem 40 anos de exercício de atividade no direito do Estado, nessa área. Né? Então, acho o jeito ultra qualificado. Né? Acho ruim ter usado o fato dele ser evangélico. Isso não deve ser critério para escolher ninguém para o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ser critério. Na hora que a gente começar a admitir isso, flexibilizar para esse tipo de critério, nós estamos nos destruindo. E apoiando uma certa lógica em favor de um Estado teocrático no Brasil, que é o que a extrema-direita aqui quer.
Mas, de qualquer forma, eu acho que ele tem todas as qualificações. E acho que esse tipo de pressão que estão fazendo é que o Congresso faz para obter vantagem. Mas, na hora do vamos ver, vão aprovar, não tem a menor dúvida disso. Né? Não tem nenhum motivo para trocar nome, a gente andou falando disso, imagina. A Dilma ficou 11 meses para aprovar um. Será que vocês lembram disso? Não? Eu lembro. O Fachin teve que fazer campanha para conseguir aprovar. Cara, isso é normal, não tem nada até agora fora do normal. É que faz parte, né? Enquanto não nomeia, fica essa tensão. Daqui a pouco acaba isso, eles nomeiam, acabou. Pedro, curiosidade aqui, não só jornalística, mas até pessoal. Por que ele foi o melhor AGU dos últimos 40 anos, na tua opinião? Medidas, né? Ele tomou uma série de medidas de dinamizar a AGU, criou núcleos, atua intensamente junto ao Supremo, não é aquele cara burocrata que vai lá e protocola uma petição. Ele vai, defende, atua, conversa com os ministros em favor do Estado, né? Criou vários mecanismos de dinamização da AGU, vários, né? Núcleo de defesa da democracia até núcleo de acompanhamento de processo, sanou, conseguiu realizar vários acordos, né? Para sanar problemas de requisitório, precatórios, etc. Isso é uma tragédia que tem no Brasil. O sujeito tem a casa desapropriada, ou tem algum... demora uma vida para ele ver um pedaço mínimo do dinheiro. É um atentado contra o modo da gente viver, né? E também, assim, atuou sempre em favor da moralidade pública. É um sujeito muito qualificado. Eu precisaria fazer um trabalho para vocês, eu posso vir outro dia aqui elencando tudo, né? Mas, assim, você acompanha, você vê que foi realmente muito ativo como AGU e de uma boa atividade, né? Eu acho isso. Tem uma pergunta aqui do Hussein Brasil. Serrano, a investigação determinada por Dino a Bolsonaro sobre a Covid pode ensejar o desarquivamento pela PGR do relatório da CPMI? Eu creio que deve, porque a razão dos arquivamentos dos inquéritos da Covid, na época do antigo PGR, agora esqueci o nome dele, o anterior ao atual, Aras. Na época, quando foi arquivado por uma subprocuradora-geral da República. E houve uma matéria, não sei se é verdadeira ou não, mas houve uma matéria no Metrópolis dizendo o seguinte, que essa subprocuradora tinha criado uma relação pessoal com o ex-presidente Bolsonaro, que tinha diálogo pessoal com ele, e que teria recebido a promessa do ex-presidente de ser nomeada a futura PGR caso reeleito. Ou seja, o arquivamento está sob absoluta suspeita de ter sido realizado por promessa de vantagem indevida nesse caso, né? Então, eu acho que existe motivo aí não apenas para restabelecer o andamento por nulidade do arquivamento, nulidade mesmo, nulo arquivamento, né? Como acho que tem que investigar isso que a matéria apontou, e que, como tem essa coisa corporativa, dentro do Ministério Público Federal ninguém fez nada, né? Mas teria que fazer. Tem o Joaquim dizendo que você é muito humilde, você que é um dos grandes detentores de saber jurídico, você, o Lênio, a Carol, o Rubens Casar, é uma grande falha a história, você não ser nomeado, né, para o Supremo Tribunal Federal, mas ainda vai, se o Lula ganhar, né, vai ter mais 3 vagas. Já estou na idade que não dá, estou com 62 anos, hoje em dia já não... Pela lei dá, mas pelo hábito, as pessoas querem gente mais nova, né, para ficar mais tempo. Você sabe que eu entendo isso, os caras querem pegar gente mais nova para ter um ministro por mais tempo, mas eu acho que isso contradiz a própria lógica do que deveria ser o Supremo, porque devia de ter idade mínima, devia de ser o contrário, devia de ter uma idade mínima 55 anos, na minha opinião, sabe? Assim, alta, uma idade mínima alta, para o cara ter experiência, né? Para o cara ter... E aí é um lugar onde a experiência é fundamental, porque o cara tem que ter muito tempo de estrada, visto muitos processos, ralado
no meio judicial, se possível, em 2, 3 ambientes diferentes, para poder ser ministro do Supremo. Mas aí não, exatamente, quanto mais novo eu colocar o sujeito, mais tempo ele será o meu ministro no Supremo. E aí caímos nessa armadilha, né? Nós precisávamos reformar a estrutura do Estado brasileiro, não agora, porque demanda talvez até uma constituinte originária, não é o momento. Mas algum dia vamos ter que reformar, porque o Brasil fez uma coisa. A gente resolveu fazer uma salada de 2 modelos na Constituinte de 88. Sabe? Nós pegamos o modelo americano do Judicial Review, em que a inconstitucionalidade é declarada no caso concreto, né? João contra José, e repercute de forma geral, porque tem o precedente que é criado a partir daquele caso concreto. Né? Então, esse modelo, nós pegamos um pedaço desse modelo e juntamos com o modelo europeu, que é do controle político de constitucionalidade, onde você tem uma corte constitucional acima ou ao lado dos 3 poderes e que anula atos dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, e que não é ligada a nenhum desses 3 poderes. Então, nos Estados Unidos, o judiciário não anula ato dos outros poderes. Ele declara, num caso concreto, que houve uma inconstitucionalidade de lei, e isso acaba repercutindo por causa do precedente. Mas ele não anula ato dos outros poderes por causa do equilíbrio entre os poderes. Aqui no Brasil, nós fizemos um mix desses 2 modelos. Então, nós criamos o STF, nós estabelecemos o STF como um órgão do judiciário que pode anular ato dos outros poderes. Isso é um equívoco. Isso aí dá para o judiciário um poder que ele não deveria ter, um desequilíbrio estrutural entre os poderes, né? Então, a gente algum dia vai ter que mudar. E na mudança, eu acho que nós temos que criar uma corte constitucional não ligada a nenhum dos poderes. Como na forma do modelo europeu, que tenha competência exclusiva de juízos de constitucionalidade, de leis, atos do judiciário e atos administrativos, né? Mas só faça isso, né? E que tenha mandato, Renato. Essa história de ministro do Supremo aí, de um juiz de corte constitucional, ficar a vida inteira, até 75 anos, para mim não me parece adequado. Né? Isso funciona no modelo americano, porque é outra estrutura, é uma estrutura de judicial review que nós não devemos e não vamos ter aqui, porque nosso modelo é muito mais da Europa continental do que norte-americano, nosso modelo de direito administrativo, direito tributário, etc. Então, eu creio que o correto seria ter uma corte constitucional, algum dia temos que fazer isso. E os caras com mandato. Um mandato de 10 anos, entendeu? Que você possa renovar isso, né? Com menos tempo, né? Eu acho que o mandato resolveria tudo, inclusive essa coisa da idade, né, Pedro? Também tudo. Porque de fato, eu acho um absurdo o cara quase como nomeado como se fosse um papa. Quando morrer é que acaba o mandato. É com 75 anos, né? Mas, enfim. Muitos poucos ministros renunciaram antes que eles falam, né? Da PEC da Bengala, da aposentadoria compulsória. Muito poucos. Eu acho que eu me lembro do Joaquim Barbosa. Não sei se a Ellen Grace também saiu antes, mas foram pouquíssimos. Foram poucos, mas agora acho mais comum, viu, Sinara? Porque o sujeito pega o cargo novo, ele vai querer sair não tão velho para poder usufruir vamos dizer, do prestígio que obteve. Ganhar dinheiro, né, Pedro? Porque se o cara é um cara sério no Supremo, ele não vai ganhar dinheiro perto do que ganha um grande advogado, um grande jurista fora do Supremo. Não é. As pessoas acham que é muito dinheiro, tal. Não é. Para um cara desse, 40 mil reais. Não, mas não, na advocacia você ganha muito mais. É lógico. Cara, né, com esse... Tinha gente reclamando que a gente não estava lendo superchats. Não, eu li todos aqui. Deixa eu ver se tem mais. Aí chegou mais uma aqui. O pessoal está animado aqui. O Andréia está reclamando que na sexta que a gente não leu. E Lênio foi promessa da campanha Lula, a investigação Covid ficará parada. A gente já falou sobre a investigação da Covid. E ela diz aqui que ela está vendo que será pior que 22. Ela diz a eleição de 26. Você acha que que tem risco aí de uma nova tentativa de um novo 8 de janeiro?
Eu acho que 8 de janeiro não, né? Tem um clima na sociedade que eu acho que não comporta isso, porque a realidade é que a maior parte das pessoas que votou em Bolsonaro é contra o golpe, é a favor da democracia, né? Votou nele por uma série de circunstâncias, né? Não é que o eleitorado do Bolsonaro é todo reacionário, ele tem um filete ali reacionário que, sei lá, reza para pneu, né? Quer dizer, que faz um monte de coisa maluca aí, mas a maioria dessas pessoas não, é gente conservadora, como quase brasileiro é nos costumes, etc., mas não são reacionários, né? E aí e essa gente é a favor da democracia. Então, não tem o grande responsável pela democracia até agora não ter sucumbido totalmente é a sociedade, né? A maioria é a favor mesmo da manutenção. Então, acho que isso aí não. Mas agora, quanto à eleição, eu conheço pouco, né, de ciência política nesse território eleitoral, né? Em geral, eu erro quando eu faço previsão. Sabe? Mas, desde quando eu era menino, eu concorri acho que 18 vezes no movimento estudantil. O Renato perdi 16. Então, eu não sou lá muito bom nessas coisas assim, de origem. Então, eu acho que eu não sei como avaliar a próxima eleição. Todo mundo fala que o Lula vai eleger, mas eu acho cedo para falar que ele vai eleger, e acho que existe um grande contingente na sociedade que acabou sendo contaminado por um antipetismo injusto, né? Mas que é verdade, e para mim toda eleição nossa vai ser muito difícil. Eu acho que a tendência é achar que essa eleição difícil, nós não podemos vacilar. Não podemos vacilar. E tem... Pedro, desculpa, Adri. Tá, depois eu faço. Eu não queria deixar o Pedro sair sem perguntar disso para ele, porque é uma coisa que os bolsonaristas estão usando muito. A questão do suposto contrato, que parece que não estava assinado, eu queria ter surpresa, da esposa do Alexandre de Moraes com o pessoal do Banco Master, Pedro. Você acha que esse é uma... E agora parece que acharam 3 ligações do Moraes para o Galípolo, que teriam sido feitas, mais um encontro pessoal onde ele teria tentado tratar da questão do Banco Master. Veja, é evidente que se tudo isso for verdade, e o jornalista aí supôs, né? Isso não é bom, né? É grave, né? Mas tem que ver se é verdade. Eu, sinceramente, tenho muita desconfiança. Tem que olhar. Esse negócio de fonte, já falou, futrica vira fato, né? Então tem que ver, por exemplo, se o contrato não está assinado, não existe contrato, gente. Ponto. No Brasil, o contrato sem assinatura vira prova, né? Então, então tem que ver com calma, tem que olhar, tem que investigar essa situação. Tem que ir com calma. Nós estamos falando de ministro do Supremo Tribunal Federal, não é brincadeira, pô. O sujeito e que é muito, por conta de defender a democracia e de aplicar a lei de defesa da democracia, está muito sob ataque, né? Teve até, uma semana atrás, estava nessa lei Magnitsky aí, etc. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que as tentativas de ataque a ele vêm de todo lugar, né? Então tem que ir com calma, não dá para ficar entrando nesse papo assim, direto, não, porque eu já vi muita coisa na vida, né? Advogando na minha área, né? Às vezes surge matéria de imprensa totalmente furada, né? Na Lava Jato mesmo, que a gente estava aqui, quer dizer, quanta coisa furada surgiu, muita coisa séria deixou de ser falada, né? Então vamos com calma, isso aí tem que ser apurado e verificado o que aconteceu, de fato. Tem gente demandando que ela se pronuncie, né, a esposa do ministro. Por quê? Ela não dá o contrário, ela tem que manter sigilo em relação aos contratos, aos clientes dela. Sinceramente. Inclusive, esses contratos têm termo de sigilo. Gente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos um contrato com o Google, né, para isso, o trabalho que a gente faz aqui de publicidade, e nesse contrato eles impõem sigilo. Nós impõem para vocês, advogado tem dever por lei. Não é? Você pode prever ou não o contrato, você tem que manter sigilo em relação às suas atividades, né? E ela não é uma... É quando o cliente te pede, né? Mas não é, se não é sigilo, né? Não tem, então não vejo motivo. E só para
constatar um fato, né? É gozado esse negócio de mulher e homem para a gente aqui, né? Quer dizer, o fato dela ser mulher e esposa do cara já dá uma ideia que é ele que comanda, ele que faz, como se ela não tivesse profissão, não tivesse vida autônoma, independente, né? Cara, marido não manda em mulher assim, não. Eu, pela minha experiência na vida, nunca mandei assim, não. Cara, cada um tem seu trabalho, sua profissão, suas coisas para fazer. Agora, tem um certo olhar machista nesse negócio, né? Exagerado, né? Vamos dizer assim, que coloca como se ela tivesse um papel secundário pelo fato de ser mulher menos, né? Não é real isso, né? Ela é advogada, exerce a sua função, tem que guardar sigilo, não tem obrigação nenhuma. Aliás, tem a obrigação de não dar declarações, né? Então, o Estado, se achar que tem algum crime, se entender que matérias de uma jornalista é o suficiente para ensejar o que a gente chama de notícia-crime no direito penal, então vai lá e investigue. Polícia Federal investigue. Né? Um ministro supremo vai ser designado para poder despachar, né? Que envolve indiretamente, pelo menos, um ministro do STF, e pronto, investigue. Agora, exigir que a advogada vá a público, não acho que é o correto, não. E tem mais uma última pergunta do André. Ele diz aqui, do Eduardo Bolsonaro, que está reclamando que perdeu o passaporte diplomático. E aí ele diz que não teve a nacionalidade revogada e não tem direito a passaporte de apátrida. Ele está falando que ele vai pegar... Eu achei que a matéria de hoje foi mais sensível. A matéria de hoje, do Alexandre. Porque até então, nós estávamos tratando da relação de uma advogada com banco privado. É uma relação entre particulares. Se o banco quer dar dinheiro para ela, dê o dinheiro para ela. Né? Você não pode presumir que isso foi feito por conta de corrupção ou algo do gênero. Você tem que demonstrar isso. Isso não pode ser uma presunção. Né? O advogado recebe aquilo que ele acha que deve, se o particular topar pagar, não precisa explicar para ninguém essa relação. Uma relação entre particulares. Não envolve dinheiro público. Né? Então, agora, hoje, realmente, a matéria foi um pouco mais sensível, mas é tudo feito na base da futura. A fulano falou, mas não sabe quem é o fulano, é tudo fonte secreta. Uma coisa meio, para mim, muito frágil. Né? Mas, até agora, tinha a relação entre um advogado e um banco privado, não vi nada de que fosse, vamos dizer, caracterizou crime, não vi isso. Ele ligar para o Galípolo, você acha que é mais grave? Ah, sem dúvida. Agora, ligou, tem gente falando aqui, pode ter ligado para um monte de coisa, a não ser que o Galípolo tenha dito isso por alguma questão de compliance, tenha declarado no Banco Central que o ministro ligou para ele. Porque se só as ligações, ele pode ter falado de qualquer outra coisa. Né? Outra coisa, claro. Então, agora, se ele ligou com essa função de proteger um banco privado, aí é grave mesmo, não tem o que falar. É gravíssimo, Que não se conecta com o tal do contrato, aí a coisa começa a ficar ruim. Né? Mas, assim, por enquanto não dá para afirmar isso, porque é muito frágil o que existe aí. Muito bom. Bom, gente, eu queria desejar, Pedro, Feliz Natal, ótimo 2026, espero recebê-lo muitas vezes aqui no ano que vem, até a próxima, e uma boa festa. Uma honra para mim. Muito obrigado, Feliz Natal, Sinara, Adri, Renato, feliz ano novo para vocês aí, tudo de bom. E muito obrigada. Muito obrigado, Pedro, você é sempre muito gentil conosco, aí quero te agradecer por mais um ano de parceria, de estar nos... vamos estar sempre juntos. Exatamente. Obrigada, viu, Abração, Pedro? Abração. Tchau, tchau.